Boa noite, paz do Senhor, sejam bem-vindos à casa do Pai. Pode se sentar, tomar seu lugar. É um momento de gratidão de estar aqui na casa do Senhor. Momento extraordinário, onde nos reunimos, temos comunhão com os irmãos, como foi dito, e estamos aqui para adorar e louvar ao Senhor. E nós estamos no mês da gratidão, como já foi dito aqui, para que nós possamos aprender a cada dia a ser grato por tudo aquilo que Deus tem dado nas nossas vidas. Não só esse mês, mas que passa a ser um estilo de vida para as nossas vidas, para os nossos filhos, para os nossos netos, que a gente possa aprender a ser grato. Eu vou estar lendo uma passagem de um homem que foi muito grato, que está em Jó, capítulo 1, versículo 1 e diante. Vou estar lendo esse capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-se 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E os seus filhos e faziam banquetes em casa, cada um no seu dia. Enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim fazia Jó continuamente. E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra, de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercastes tu de bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra? Mas estenda a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, e sucedeu que um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seus irmãos primogênitos, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeavam junto a eles, eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e eu somente escapei para trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram a fio da espada. Só eu escapei para te trazer nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo, bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento veio sobre da além do deserto e deu os 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma.
Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor. Senhor, grandioso e maravilhoso Deus, nós te louvamos por estarmos nos teus átrios, por aqui estarmos reunidos em família, Senhor. Te peço que o Senhor abençoe cada família aqui, cada pessoa que entrou nesse lugar, aqueles que estão nos vendo em suas casas, que, Senhor, onde chegar essa palavra, o Senhor possa abençoar, guardar, proteger. Senhor, venha falar conosco através da tua palavra. Derrama bênçãos sem medida sobre cada família aqui. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra. Aqui nós vemos um homem que foi grato a Deus em tudo o que aconteceu na vida dele. Um homem que era riquíssimo. A Bíblia, quando fala que o homem era rico, é porque ele era rico. Ele era um dos maiores do Oriente. Então ele tinha uma riqueza imensa. Os seus filhos davam festas. Ele era uma pessoa bem-sucedida. Tinha amigos, tinha servos. Mas de repente, ele perdeu tudo de um dia para o outro. Você imagina uma pessoa que já teve. Porque quando você não tem, você não sabe aquilo que você perde. Quando você tem uma coisa e você perde ela, você sente muito mais falta do que se você perder alguma coisa que você nunca teve. Mas aquela pessoa que teve tudo na vida, de repente perde todas as coisas. E não foi só isso, porque se você pegar o capítulo 2, ainda Satanás volta lá e Deus fala: olha, o meu servo Jó, ele ainda continua me adorando, mesmo você tocando em todas as coisas deles, material, ele não blasfemou. Mas agora, toque na sua pele, joga doença nele, pele por pele, vamos jogar uma doença sobre Jó, e eu quero ver se ele vai continuar te adorando. E assim acontece, Jó se enche de ferida, ele começa a pegar caco de telha para se coçar. Os amigos que conheciam Jó chegam perto dele e eles ficam pasmos com aquilo que aconteceu a Jó, porque eles conheciam Jó de um homem próspero, de uma pessoa com uma saúde excelente, e de repente vê Jó naquela situação. Eles ficam uma semana sentados sem falar palavra alguma. Nada eles falaram, porque como é que você vai falar alguma coisa para alguém que sofreu aí uma grande perda? Alguém que sofreu algo terrível. Quando uma pessoa perde um ente querido, é muito difícil você chegar num velório e falar alguma coisa para ela. Às vezes te some palavras, você não tem palavras para dizer para aquela pessoa, a não ser apertar a mão e abraçar, porque você vê que aquela pessoa está com um sofrimento terrível. Ali os amigos de Jó viram isso, e eles ficaram uma semana. E às vezes é melhor a gente ficar calado diante de uma grande tristeza de alguma pessoa, para que a gente não venha falar alguma coisa que venha nos constrangir ou constrangir aquela pessoa. É melhor a gente ficar quieto. E Jó ali, ele continuou adorando a Deus. Sua mulher fala: olha Jó, abandona Deus. Que Deus é esse que você tem? Então, Jó, abandona Deus e morre. E aí Jó fala para sua mulher: olha, você está falando como uma louca, porque eu sempre vou adorar a Deus, porque nu eu saí e nu voltarei. Se Deus me deu, Ele me tomou tudo da minha vida. Um homem íntegro, um homem que se desviava do mal, um homem que era grato a Deus, era uma gratidão enorme a Deus, porque tudo o que ele fazia um holocausto, entregava a Deus e agradecia a Deus, até pelas festas que os seus filhos faziam. Se eles pecassem ou fizessem alguma coisa, o medo de Jó era tanto de desagradar a Deus, de ser uma pessoa grata a Deus, que ele levantava de madrugada quando seus filhos faziam festa em lá e dava o holocausto ao Senhor. Será que nós somos assim quando nós fazemos festas na nossa casa? Será que quando nós damos festa para os nossos filhos, que nós participamos e estamos aí oferecendo uma festa para alguém, será que nós no dia seguinte nós nos levantamos e vamos na igreja falar: olha, eu vim
trazer minha oferta de gratidão, porque ontem eu dei uma festa e eu quero ser grato a Deus, então eu vou fazer aqui uma oferta daquilo que Deus me deu ontem. Jó era assim, era uma pessoa que fazia isso na vida. Ele era grato àquilo que Deus tinha dado na vida dele. Ele não era uma pessoa orgulhosa na qual ele falava, ou ele pensava dentro dele que tudo que ele tinha era seus próprios esforços, feito pelas suas próprias mãos. Não, Jó sabia que tudo que ele tinha vinha de Deus, e que se Deus quisesse tomar tudo, ele tomaria tudo, e ele continuaria adorando a Deus. E nós precisamos pensar nisso, porque às vezes, como já falei em várias pregações aqui, que quando a gente faz coisas para as pessoas estão do seu lado, mas quando você para de fazer alguma coisa, aquela pessoa some do seu lado. As pessoas às vezes só estão conosco quando eles têm alguma coisa que eles possam usufruir daquilo que você tem, porque quando você perde as coisas, quando você começa a ter problemas financeiros, você pode ver que você se torna uma pessoa isolada, teus amigos vão estar longe de você. Aqueles amigos que estavam perto, que participavam de festas, dificilmente vão te visitar mais. E a gente vê que a maioria das pessoas são assim, elas estão com a gente quando elas estão aí com algum interesse. Porque todas as pessoas que começam a andar com a gente, nem todas vão continuar andando com a gente. Muitas vão nos deixar pelo caminho. Muitas pessoas vão nos abandonar no caminho. E nós precisamos estar preparados para isso. Porque às vezes somos criados e somos ensinados a só pedir para Deus, a só ter bênção do Senhor. E às vezes nós vemos para o Evangelho, para a igreja, para pedir alguma coisa, vou fazer uma campanha para ganhar um carro, vou fazer uma campanha porque eu vou comprar alguma coisa, eu vou fazer um voto porque eu quero que minha empresa prospere. Algum erro nisso? Não, nenhum. Deus é capaz de fazer muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos na nossa vida. Mas o nosso foco não pode ser só esse. Porque senão, qualquer coisa que não aconteça na nossa vida, que nós às vezes pedimos e não alcançamos, ou aquilo que a gente almeja muito na nossa vida não acontece, nós vamos abandonar a Deus. Nós vamos deixar Deus de lado. Olha, não vale a pena servir a Deus, como o bispo Eduardo falou, não vale a pena você estar na casa do Senhor, porque agora você perdeu um emprego, agora a sua mulher te deixou, agora as coisas estão de mal a pior, e as pessoas abandonam. Quantos jovens às vezes vêm na igreja para tentar um casamento, e quando desmancham com o namorado, eles vão embora, eles abandonam Deus. Eles vão procurar outras coisas no mundo, porque não entenderam o que é ser uma pessoa que adore realmente a Deus, uma pessoa que realmente confia em Deus. Jó, em nenhum dos seus momentos, ele atribuiu a Deus aquilo que aconteceu na vida dele. Ele permaneceu firme, ele permaneceu uma pessoa na qual ele continuava adorando a Deus, e ele continuava acreditando em Deus. Ele sabia das coisas que Deus já tinha feito para ele, por isso ele era grato por aquilo. Por isso ele sabia também que Deus estava no controle de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Deus nunca vai te abandonar. Nós precisamos saber que nós temos um Deus que é um Deus poderoso na nossa vida, que é um Deus que sabe do meu sofrimento e do teu sofrimento. Sabe no teu deitar, no teu levantar, nas noites que você passa ali suando na sua cama, que você vai à cama, acorda apavorado, com medo. Deus sabe dessas coisas. Deus sabe do meu medo, Deus sabe das minhas lutas, das minhas guerras internas. E cada um de nós temos guerras internas. Cada um de nós temos que superar coisas que às vezes a gente acha que não vai conseguir superar. Mas saiba que Deus está no meio de todas essas coisas, que Deus não vai te abandonar. E tem uma história de um soldado alemão que tinha 17 anos e foi recrutado pelo exército alemão nazista, onde ele era um aviador, e o avião dele foi abatido na Segunda Guerra Mundial.
era um filósofo alemão, e na qual ele cai e ele é capturado pelos inimigos. Ele fica preso na Europa por vários tempos, ele fica lá na cadeia, ele é maltratado, ele é xingado, ele é acusado de ser do Hitler, acusado, e as pessoas maltratam ele sofreu as piores coisas na vida, mas de repente uma pessoa que estava limpava o cárcere ali, limpava a prisão, ele dá para ele uma Bíblia. E aquele homem começa a alimentar o povo. Não sou eu que tenho que alimentar, é você, porque o meu tempo já está chegando. Eu tenho 3 anos aqui e vou embora. E se eu não for embora, o Consolador não vai vir aqui. Mas vocês precisam aprender que daqui para frente vocês vão alimentar o povo. Você vai alimentar o povo, você vai alimentar o povo, você vai alimentar o povo, você vai alimentar o povo. Todos nós temos que alimentar o povo. Nós precisamos saber alimentar, senão eles não iriam saber fazer isso. A primeira perseguição de Pedro, Paulo, Silas, Tiago, João, eles iam parar e o evangelho não teria chegado até nós. Não, eles eram soldados preparados, pessoas que estavam na guerra, pessoas que lutavam por Jesus, pessoas que foram presas, mas que cantavam lá no meio do cárcere. Eles não se abalavam com aquilo que acontecia com eles, eles ficavam firmes na sua posição, e é isso que nós devemos fazer agora. Nesses últimos tempos nós temos que estar firme. Não fique aí dando conversa e ouvido para aquilo que estão falando pelo mundo, mas fique firme na palavra do Senhor. Deus não vai te abandonar, creia nisso. Creia que algo extraordinário está para ser derramado na igreja do Senhor Jesus. Como o bispo falou aqui, olha, nós não podemos ser crentes em casa. Nós não podemos ficar em casa, achamos que somos crentes em casa. Não, nós temos que vir para a igreja, nós estamos na frente de batalha, nós estamos na frente para que a gente possa estar levando esse evangelho. Na sua casa você não vai levar o evangelho para ninguém. Jesus veio e morreu pela igreja, ele veio fundar a igreja. Chega para Pedro e fala: Pedro, você é Pedro, e sobre esta pedra que é Jesus Cristo fundarei a minha igreja. Deus no meio dos desertos chega para Moisés e falou: Moisés, levante um tabernáculo aqui. Mas eu não posso orar na minha tenda, Deus? Não é a mesma coisa? Não, você tem que levantar o tabernáculo, esse será o lugar de adoração, e só entrará lá os santos dos santos. E nós hoje somos santos dos santos em Cristo Jesus. Por isso dá um glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Aleluia! Jesus era aquele que, quando chegou aos seus discípulos, ele fala assim: olha, vocês querem me seguir? Pegue a sua cruz e siga-me. Jesus não falou: pegue uma barra de ouro e me siga. Pega um monte de mantimento e me siga. Olha, faça um jumentinho, coloca um monte de coisas aí, e depois que você estiver preparado, depois que vocês tiverem mantimentos, tiverem dinheiro, aí vocês me seguem. Não, Jesus falou assim: você quer me seguir? Pegue a sua cruz e me siga. Jesus pegou aquilo que foi a morte dele, aquilo que levou ele à morte, fala: olha, pega a sua cruz e me siga. E nós precisamos saber que nós temos essa incumbência de levar o evangelho, de estarmos sendo preparados para algo extraordinário que Deus vai derramar, algo que você nem possa imaginar daquilo que Deus possa derramar sobre você. O apóstolo Paulo, ele sempre falava, ele sempre dava instruções aos seus discípulos, como foi lido aqui em 1 Tessalonicenses, que em tudo dai graças ao Senhor, em todas as coisas. Vocês precisam, na tribulação, na angústia, na perseguição, na injúria, dei graças a Deus, porque se eles perseguiram o Mestre, Jesus Cristo, e crucificaram, vocês não são maior que o Mestre, serão também perseguidos. E nós estamos sendo perseguidos hoje, não perseguidos de você ser preso ali, mas perseguidos de pregar a palavra de Deus, de falar a verdade, de você dar a sua opinião, de você ser contra o pecado, de você falar do pecado abertamente. Olha, isso é pecado e nós não aceitamos isso,
porque senão nós vamos deixar o pecado entrar dentro da igreja. E nós precisamos ser crentes hoje, soldados de Jesus, lutarmos pela nossa constituinte, lutarmos pelo nosso ideal e lutarmos pelaquilo que Deus deixou para mim e para você, que é a vida eterna, que nós precisamos pregar essa palavra do Senhor, mas pregar com convicção, pregar sabendo que pode acontecer coisas na nossa vida, mas saber que Deus é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós imaginamos ou pensamos na nossa vida, e Deus vai estar sempre do teu lado, Deus vai estar sempre com você, Deus nunca vai te abandonar, pela pior dificuldade, pelas coisas piores que poderiam acontecer a Jó. Jó acreditava em Deus. Olha só, quando chega no capítulo 19 de Jó, no versículo 25 diz assim: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda a minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, com os meus próprios olhos, eu e não os outros, como o meu coração anseia dentro de mim. Olha só o que ele fala aqui, a pior angústia, as pessoas falando: olha Jó, você precisa mudar, Jó, você deve ter pecado, Jó, porque quando acontece alguma coisa na nossa vida, as pessoas sempre pensam que nós pecamos, que aconteceu alguma coisa errada, e nem sempre aconteceu coisa errada. Às vezes estamos vivendo isso, o sol nasce para o justo e para o injusto, as coisas acontecem no vizinho, na tua casa, a chuva cai aqui, o sol cai aqui. Então nós precisamos estar preparados para as coisas que estão acontecendo, nós precisamos ser pessoas que vão crescer espiritualmente. Olha só o que ele fala aqui: olha, mesmo que eu venha morrer, eu sei que eu verei a Deus. Você vai ver a Deus, nós veremos a Deus, e essa é a maior promessa que Deus nos deu, que um dia vamos morar com Cristo Jesus, que nós um dia vamos estar sentados na mesma mesa que Jesus Cristo. Jesus não vai te dar uma casinha ali, outra ali, não. Esses crentes foram, porque assim, os crentes em casa, esses crentes foram os que foram salvos em casa, esses o que foi salvo na igreja. Não, estaremos todos juntos. Se você não tem comunhão aqui, não quer ter comunhão com um crente aqui dentro da igreja, como é que você vai querer ter comunhão lá no céu, na eternidade? Precisamos estar todos juntos, e Deus promete que Ele já preparou o lugar, que Ele já tem um lugar preparado para mim e para você, que Deus já preparou algo tremendo para as nossas vidas, e nós precisamos acreditar nessas coisas. Que Jó aqui, por mais que falasse para ele, por mais que estivessem ali tentando tirar ele do foco que era crer em Deus, que ser grato a Deus, a gratidão, como nós falamos aqui, ela te aproxima. Jó era tão grato a Deus, que tudo aquilo que aconteceu, ele era tão perto de Deus, que nada abalava ele, porque quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais nós vamos suportar todas as coisas deste mundo, nós vamos suportar todas as tentações. Se você estiver pertinho de Deus, se você achar que com os seus próprios esforços você consegue vencer o pecado, nós não conseguimos vencer o pecado, nós só vamos vencer o pecado quando nós estivermos pertinho de Deus, porque quanto mais perto de Deus nós estamos, quanto mais gratos você é, mais perto de Deus você está, e mais Ele vai abrir portas para a sua vida, mais Ele vai te abençoar, mais Ele vai estar dando algo nas suas mãos, porque Jó tinha tudo na sua vida. Será que se nós, hoje, se nós fizéssemos que nem Deus fez aqui, Satanás foi lá e montou uma aposta com Deus. Deus, eu aposto que se eu tocar em Jó, se eu tirar as coisas que você deu para ele, você o abençoa de todos os lados. Você é uma pessoa abençoada. Olha, até Satanás sabe que nós somos abençoados. Fala, eu sou abençoado. Aleluia. Então nós,
Até o diabo sabia que ele era abençoado. Agora tira as coisas dele. Tira tudo. Será que eu e você vamos ter essa coragem, você que é pai, de tirar as coisas que o seu filho gosta? Tirar o celular dele, o tablet dele, a televisão dele, tirar as coisas que ele gosta e ele vai continuar amando você? Deus falou, pode fazer o que quiser, só não mexe na vida dele. Pode tocar na ferida, pode dar doença para ele, pode pôr ferida no corpo dele, eu aposto que ele vai continuar me adorando. Deus apostou, Deus fez uma aposta com Satanás, e Jó suportou todas as coisas. Será que se Deus fizesse uma aposta comigo, será que eu suportaria todas essas coisas? Será que para quem você iria estar aí dando a vitória? Para Satanás ou para Deus? Jó ali se manteve firme. Eu sei que o meu Redentor vive e que Ele vai aparecer sobre a terra, que Ele vai estar comigo em todas as dificuldades. Ele está comigo. Nu eu saí, nu voltarei. Se Deus me deu, Deus tirou de mim, eu não quero saber. Eu continuo adorando a Deus, porque aí nós vamos ser pessoas mais maduras na fé, vamos ser pessoas mais ali enraizadas. E quando nós somos gratos a Deus, quando nós estamos gratos na presença de Deus, as coisas começam a acontecer na nossa vida. Quando você agradece a Deus, Paulo, ele instruía os seus discípulos, como eu falei aqui também, em todas as tribulações. Olha só o que ele fala em 2 Coríntios capítulo 18, versículo 9 e 10, diz assim, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor. Paulo tinha uma doença, ninguém sabe qual doença que era, se ele estava ficando cego, se ele tinha alguma outra coisa, a Bíblia não diz isso, mas ele fala assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que desviasse de mim, para que se desviasse de mim, e disse-me, Deus disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando somos fracos, como diz aqui, olha, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Olha só o que o apóstolo Paulo ensinava, que as piores coisas que podiam acontecer com ele, as injúrias, calúnias, tudo que estava sobre a vida dele, nada ia abalar ele. E ele chega ao ponto de falar, olha, o viver é Cristo e o morrer é lucro para mim. Então eu não tenho nada mais a perder. Combati o bom combate, guardei a minha fé. Paulo era uma pessoa que tinha gratidão a Deus, que sabia agradecer a Deus. Jó aqui sabia agradecer a Deus, sabia todas as coisas, ele tinha certeza que Deus não iria abandonar, ainda que a figueira minta, ainda que não haja vacas nos currais, ainda que eu não veja nada na minha vida, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu vou me alegrar no Deus da minha salvação, embora eu não tenha visto nada, não estou vendo mais nada, mas eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Nós precisamos se alegrar, nós precisamos se alegrar mais que o mundo se alegra, porque quantas vezes vamos para a igreja tristes, quantas vezes nós estamos tristes, e o mundo lá fora parece que está com a vida eterna, está lá se drogando, se prostituindo, alegres, contentes, e indo para a morte eterna. E nós aqui dentro da igreja, às vezes estamos com a cara fechada porque não aconteceu alguma coisa. Eu venho te falar para você, dá 30 segundos de louvor e adoração ao Senhor. Glória a Deus! Mostra a sua gratidão a Deus agora!
Senhor, somos gratos pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, Senhor, somos gratos. Somos gratos pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos membros, Senhor. Somos gratos a essa igreja. Somos gratos, Senhor, àqueles que trabalham aqui nessa igreja, Senhor. Somos gratos pelo louvor desta igreja, Senhor. Somos gratos pelo som dessa igreja. Somos gratos pela mídia dessa igreja, Senhor. Somos gratos pelo jardim apoador. Somos gratos, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos. Aleluia! Somos gratos, Senhor. Somos gratos, gratos, gratos por tudo que o Senhor tem nos dado. Aleluia, por mais esse domingo maravilhoso, por mais um dia de vida, somos lá gratos, Senhor. Somos gratos, Senhor, pela comida de hoje, Senhor. Somos gratos, Senhor Jesus, pelo nosso paladar, pelo nosso olfato, Senhor, por nós podermos andar, Senhor. Somos gratos pela saúde, somos gratos pela proteção divina, somos gratos porque um dia o Senhor morreu para nos salvar, somos gratos pela vida eterna, somos gratos, Senhor, porque um dia o Senhor nos escolheu, aleluia, Senhor, somos gratos porque o Senhor nos escolheu. Obrigado, Senhor, por nos achar, obrigado por o Senhor me achar, Senhor, e me chamar, aleluia, sou grato, Senhor, sou grato. Aprenda a agradecer a Deus, e quando nós agradecemos a Deus, a gratidão de Jó mudou o final da sua vida. Olha só, Jó, quando ele chega lá no capítulo 42, Jó sofreu grandes coisas, mas ele não desistiu. Quantas pessoas desistem quando estão para receber a bênção está aqui do lado, mas eles desistem e vão para outro lado, e a bênção estava do lado, ia acontecer. Nós estamos no ano de Abraão, como foi dito aqui, Abraão acreditou e creu em Deus, isso foi lhe imputado como justiça, isso foi lhe dado como uma parte extraordinária, que Deus levou Abraão até as últimas consequências. Abraão e Sara foram até as últimas consequências, para que depois Deus fizesse o milagre. 25 anos depois da promessa. Você imagina você esperar 25 anos? Sara cessou os costumes de mulher. Humanamente falando, seria impossível ela ter filho. Mas um dia Deus foi lá e falou, haveria algo impossível a Deus? E Deus está falando para você, que ainda está esperando uma promessa, haveria algo impossível a Deus? Haveria algo impossível a Deus? Por que que você está rindo, Sara? Por que você riu, Sara? Você ainda não acredita que quando Deus tem um propósito, Ele vai cumprir? Se Deus prometeu para Abraão um filho, esse Abraão vai ter o seu filho, mas não o filho da escrava, de Agar, Ismael, não, vai ter o filho da promessa, Isaque, o filho da promessa. Imagina, não haveria mais esperança, mas Deus, aos 100 anos, Sara com 90 anos, foram pais de Isaque. E hoje eu e você, por intermédio de Jesus Cristo, somos filhos de Deus, somos filhos da herança. Nós não somos filhos da escrava, nós somos filhos da promessa de Deus. Nós somos descendentes de Isaque, filhos da promessa de Deus. Você crê nisso, que você é filho da promessa de Deus? Você é filho da promessa, creia que ela vai se cumprir na sua vida. Creia que ela vai se cumprir na sua vida. Quando eu nasci, como eu já contei aqui, meu pai falou, olha, você vai ter um filho, ele vai se chamar Samuel, eu vou abençoá-lo, e um dia ele vai pregar a minha palavra.
40 anos se passaram, meu pai faleceu e não viu a promessa. Mas hoje eu estou aqui, porque havia uma promessa. E a promessa se cumpriu, a promessa vai se cumprir na sua vida. Você crê nisso? Não desista, não desista. Jó não desistiu. E no capítulo 42, ele tem ali algo extraordinário acontece na vida de Jó. Deus abre os olhos de Jó, e eu quero que Deus abra os seus olhos, os meus olhos hoje aqui, você crê nisso? O meu entendimento, eu quero que Deus abra cada dia mais o meu entendimento. Jó abriu o entendimento dele. Quando Deus falou do Leviatã, olha, pode alguém matar o crocodilo, o Leviatã? Porque quando ele se fecha, você pode jogar seta que ela vai quebrar. Aí Jó começa a analisar tudo aquilo. Pô, se Deus faz isso com um animal, o que ele pode fazer para mim? E olha só o que ele fala aqui no versículo 42, capítulo 42, versículo 1 ao 5, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Olha só o que ele fala: Quem é aquele que diz tu? Quem sem conhecimento encobre o conselho? Porque isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me. Com o meu ouvir, dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó teve entendimento, esclareceu tudo na vida dele. Olha, eu só ouvia falar de Deus, mas agora eu te vejo com os meus olhos, e eu sei que nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Por isso eu não compreendia, mas hoje eu estou compreendendo. Que Deus possa fazer com que nós possamos compreender tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua. Vamos ficar de pé, curva a sua cabeça. Daqui para frente, Jó ora pelos seus amigos. Deus repreende os amigos de Jó. Vocês falaram coisas que não eram verdades, mas Jó ora por seus amigos. Quando Jó está orando pelos seus amigos, Deus retribui o dobro de tudo aquilo que ele tinha perdido. Tudo que Jó tinha perdido, Deus restituiu em dobro. Então fique tranquilo, se você perdeu alguma coisa, saiba que Deus está no controle de todas as coisas. E Deus não deu a Jó mais um dia de vida, não. Jó morreu farto de dias, feliz, e viveu momentos extraordinários ainda. Sabe por quê? Porque ele foi grato a Deus. A gratidão abriu a porta da nova bênção. Deus tinha que levar a Jó a um nível mais alto. Deus queria que Jó não parasse aqui, não só fosse um homem rico, sem entendimento. Não, Deus o levou a viver o sobrenatural. Deus quer te levar hoje a viver o sobrenatural de Deus. Para de ver só as coisas naturais. Olha, Senhor, eu só ouvia, mas agora os meus olhos te veem. Você vai começar a ver coisas sobrenaturais. Se você fechar os olhos agora e começar a levar o teu pensamento a Deus agora: Senhor, eu sei que tudo o Senhor pode, e nenhum dos teus pensamentos e nenhum dos seus propósitos pode ser impedidos. Você que precisa de uma cura, eu queria que você viesse aqui na frente, aqui, fica afastado um dos outros. Eu creio que Deus hoje vai derramar algo extraordinário, restituída hoje. Com as coisas daqui, pois eu sei ao lugar que me Deus, eu vejo teu filho agora. Recebe a cura agora. Recebe a cura.